Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Descobrindo Itu e Região. Eu sou a Mila. E eu sou o Marcelo Ostia. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos com uma convidada muito especial. E antes de dizer quem é, a gente precisa contar que é claro que a gente vai trazer pessoas especiais aqui. Todas elas têm o seu motivo, o seu propósito que as trouxeram até o nosso podcast. A nossa convidada de hoje, ela tem uma trajetória muito interessante, de cientista, artista, tem livro nessa história, e antes de ser mamãe do Joca, ela é filha do João Feital, da Maria Tereza, e irmã da Mariana, muito conhecida na cidade de Itu, por ter a sua loja colaborativa, criando e fazendo história na cidade. A gente trouxe a Marcela Feital aqui hoje porque a gente tem uma amizade e a cada conversa, em mesas, por aí, durante os dias, a gente pensa, poxa, isso daria um podcast. E a gente precisa contar essa história para outras pessoas. Hoje ela está aqui, seja bem-vinda, Mar. Obrigada pelo convite, gente. Fico muito honrada e ser toda apresentada tão lindamente por você. Nossa, tô me achando. Que honra, porque assim, estou com Marcela Feital, artista da cidade. Traz uma história aí de lettering, mas que vai muito além, porque é isso que é legal. Quem te conhece hoje através da loja Merci, ou Merci Podgiz, tem a história. Não faz ideia, às vezes, do que dessa sua trajetória, do que você já passou, né? Exatamente. E fiquei sabendo que hoje é um dia, né? Nós estamos gravando, tá? Então você provavelmente está assistindo depois, mas nós estamos sendo privilegiados porque é um dia muito importante. Para a Marcela. Coincidentemente, ou não, porque eu não acredito em coincidências, hoje é o dia que a Merci Podgiz completa 9 anos. Vamos brindar? Vamos brindar. Um brinde a Merci Podgiz. Com essa caneca linda. Vida longa e próspera. A Merci Para Podgiz. todos nós. Nossa, o dia ficou ainda mais especial, porque a gente agendou sem se dar conta da data. Sem se dar conta. E aí, vocês falaram que era uma quarta-feira, qual a próxima quarta-feira? Uma quarta-feira que eu vou simplesmente virar a noite trabalhando. Virar a noite. Esse é outro detalhe que você aí vai ficar detalhes. sabendo. Ela tá virada nós estamos gravando uma quarta, então ela tá de terça para quarta. Sim. Comemorando 9 anos de empresa. Poderia estar curtindo, poderia estar na festa, poderia estar num rodízio, mas decidiu trabalhar. Né? Vários turnos de uma empresa, né? De uma empresa grande. Hoje eu fiz 4 oficinas, das 5 horas da manhã, depois às 6, depois às 2 e depois às 3. E acho que é um jeito bem gostoso de comemorar os 9 anos. Sensacional. De carregar tantas histórias que nem eu me lembrava mais, que nem você apresentou lindamente. Eu cheguei nesse dia de hoje e falei, caramba, gente grande. Bate uma emoção? Bate uma emoção. Bate. E não é fácil, né? Empreender no Brasil. Não. Né, os desafios diários, né? De lidar com humanos. E né? também lidar com arte, porque Exatamente. a gente está falando de uma loja colaborativa em que a cara da Merci Podgiz é arte e cultura. E eu não consigo ver de outra forma. E como sustentar, né? E como se reinventar todo o tempo, criando. E porque você precisa ter a cabeça sempre ali no lugar, descansada, ou tentar descansar, né? Sendo mãe, empresária. E detalhe, né? Criatividade a mil. A mil, você fala. Você nasceu criativa ou foi construindo ao longo do que foi necessário? Como que você... Eu acho que eu sempre fui muito criativa. E eu acho que eu sempre fui muito do fazer com as mãos, do analógico, assim. Então, eu ficava com a minha avó materna desde muito pequenininha. E eu, sei lá, né? Ela não tinha muito o que fazer com uma criança que passava lá a tarde toda, todos os dias. Então, ela me dava ponto cruz para fazer. A gente fazia várias coisas na cozinha, por exemplo. Ela foi sua primeira incentivadora? Eu acho que sem querer. Tinha algo ali natural.
Que ela foi Ela estimulando. notou esse talento e de repente... E eu acho que E foi você assim, de repente você falou, quer? Quero. E aí eu fazia, Foi. assim, sabe? E aí foi E aí você acontecendo. lembra que momento você falou, acho que isso aqui pode dar certo? Ou o que você fazia antes de fazer o que você faz hoje? E aí você falou, pô, acho que isso aqui pode dar certo. Até mesmo porque, eu não falei, mas tem a Marcela professora de inglês também, né? Sim. Além da cientista. Não, doida, né? De pedra. Várias skins, né? É. Eu comecei... Bom, eu sempre fui muito nerd da escola, né? Então, saí lá... O que eu vou prestar de vestibular? Onde você estudou aqui? Aqui em Itu, várias escolas, porque meus pais foram professores, e aí eu ia onde dava as bolsas, assim, também Sei. tenho tio professor, mas eu estudei no Anglo nos últimos anos, no Divino, Tá. Prudente, quando era Prudente, antes de... Prudente de Moraes. antes de... Daí ele fechou e tal. Então, essas foram as principais. E aí eu fui pro Anglo para querer estudar para vestibular, simplesmente porque eu era dedicada, eu não sabia o que eu queria. No fundo, a gente... Mas, né, 16 anos. Aí eu não fiz arquitetura, que seria uma coisa que eu faria hoje. Verdade? Certeza que eu faria arquitetura. Você se identifica. Porque eu tinha medo do desenho. Porque na Unicamp, que eu queria prestar, tinha a prova técnica de desenho. E eu falava, jamais vou conseguir. A gente tá falando com a Marcela, que um dia já teve medo de desenho. Medo de desenho. Gente, nasceu uma esperança aqui dentro. Você viu? Porque eu sou uma falo pessoa, com eu você. tenho medo, né, tudo que envolve o manual. É o manual, exatamente. Exatamente. Em off aqui, tá? Vou contar que quem preparou a sua caixinha de presente fui eu. A dobradura da caixinha, assim, ó. Chega a esse ponto. Assim, Chega a esse ponto. O meu, eu prefiro a escrita, fala em outros, porque é desenho, mas eu achei legal saber isso de você, porque Sim. eu não fazia ideia. Mas... Aí eu falei pro meu pai, ele falou, tem que prestar vestibular, onde você... Professor, que você né? quer? O que você vai querer prestar? Eu lembro dele trazer um manual da Unicamp. E aí eu falei, a mais humanas, pai. Meu pai é economista. É a mais Professor humanas. de matemática, Professor né? de matemática. E minha mãe já de português, de inglês e tal. Então eu falei, sou mais da minha mãe. Aí escolhemos lá, ciências sociais, que era mais humanas, mais bicho grilo. E outras ali assim, aí passei. E aí foi a carreira acadêmica começando, que foi meio que naquele flow, assim, porque sai muito nova da faculdade, não sabe direito o que quer. De verdade, e é aí muito eu sabia difícil. estudar, eu era uma pessoa que sabia estudar, então eu sempre fui me dando bem, muito com as coisas que né, vêm dos meus pais e tal, mas eu nunca gostei da parte de aulas, eu gostava da parte de pesquisa. Então, aí eu fui para uma área que eu achava que ia mudar o mundo, de mudanças climáticas e tal. E aí Foi nesse momento que você foi para o Alasca? Foi. Nesse momento, eu já estava no mestrado para o doutorado, foi quando eu fui estudar refugiados ambientais. E aí, o meu estudo de caso era no Alasca. Uau! Quanto tempo você ficou? Eu fiquei um mês no Alasca. Um mês. É bastante tempo. Numa tribo indígena do Alasca. No Tribo frio. indígena no Alasca. Tribo indígena do Alasca, os Inupiaqs. Então, é bem aqueles, bem esquimozinho, mas assim, e daí, sabe? falava inglês ou Inglês. Mas eles... É um inglês bem mais difícil. E eles têm muita questão cultural com mulheres. Então, o João foi comigo, meu marido. E várias cenas interessantes de eu estar entrevistando, porque eu sabia falar inglês e o João não. Eu estava entrevistando assim, homem e mulher, o homem respondia para o João, ele não respondia para mim, sabe? Fazia pergunta para o João, não fazia... Não se referia a você. Então, coisas... Com respeito, né? E aí eu tenho que respeitar a cultura deles e, né, bora lá. E foi... É isso que eu falo, acho que a carreira acadêmica, eu consegui ir pro Alasca, pro Nepal, pra África do Sul, pra Portugal, Itália... Tudo por causa da carreira acadêmica. Viajou o mundo, né? Viajei bastante. E desses lugares, qual é o mais... Cara, eu voltaria ou esse eu não voltaria de jeito nenhum? Eu acho que todos eu voltaria. Até pro Alasca. Até pro Alasca.
Eu tava cogitando voltar no final do doutorado, aí o João falou, Não vou. o João voltou 7 quilos mais magra desse mêsinho. Foi de lá. perrengue. Foi Mas e aí, o perrengue. que eles comem no Alasca? Peixe? Não. Salmão, principalmente. Eles são muito pescadores, caça. Então, eles caçam baleia, eles caçam vida marítima, principalmente. Uhum. E eles moram, essa tribo que eu estudei, eles moram numa ilha de 600 habitantes. E essa ilha tende a desaparecer nos próximos anos por causa do... Por isso que foi objeto do seu estudo, então. Exato. E qual era a tomada de decisão, os processos e tal, sobre essa mudança climática que ia atingir todos eles. Que foi o que gerou o livro. Na verdade, eu tenho um livro do mestrado e o doutorado eu fiz conexões, e aí eu fiz capítulos de livros, mas livro do doutorado eu já estava de saco cheio. E aí foi a virada de chave daí pra você depois desse processo. Quando que você falou, tá, não é o caminho que eu pretendo seguir, vou mudar, quero mudar. A vida acadêmica é bem... maçante, pouco reconhecida no Brasil. Uhum. Não que eu tenha ido para uma outra super conhecida, mas... E aí, quando a gente casou, a gente fez um projeto de arquitetura. E aí a Gláucia, que é a arquiteta, e ela tem que ser mencionada hoje porque a minha primeira parede foi para ela. Verdade? E ela foi a arquiteta do nosso apartamento. Então, em 2016 a gente casou e ela fez uma parede uma porta de lousa da nossa cozinha. E lá eu comecei a fazer, brincar de giz. E aí eu ficava brincando, pegando da internet, copiando, pegando ali assim, fazendo, e eu tirava foto e mandava pra ela. Então era aniversário, eu fazia lá alguma mensagem de aniversário. Era Páscoa, fazia alguma coisa. E aí ela falou, você não quer fazer o cantinho do café aqui do escritório? Aí eu falei, pode ser. A gente já sabe desde sempre que não pode falar não, né? Uhum. E aí, pode ser. Faço, claro. Aceitei o desafio. E aí eu fiz. E foi dia 11 de março de 2017. Privilégio nosso. Né? Privilégio. É bem emocionante. Cair no dia 11. Cair no dia 11. E aí, lógico, né? A gente começa a filmar. Sim. E aí posta. Outra pessoa interessada entra em contato. Vai e tal. E aí começou muito permuta. Aí você começou já a passar para outros objetos? Sim, sim. Foi. Tanto que eu acho que o meu segundo objeto, eu falei para uma amiga nossa, ela queria tipo um cavalete no aniversário da filha dela. Eu falei, tá bom, você compra o cavalete, eu faço. Aí sempre assim, né? A gente começa desse jeito. Quando vê? Aí foi indo. Aí esse cavalete teve algum momento que você chegou assim, desculpa a brincadeira, algum momento você chegou nos seus pais, agora larguei tudo, vou vender minha arte na praia. Não. Não teve nada disso. Foi acontecendo. Foi acontecendo, tanto que daí que ficou, porque daí eu fazia o doutorado. Eu fui me formar no doutorado em 2019. Então, de 17 a 19, eu levava a vida tripla, porque ainda dava aula de inglês para complementar a renda. Tá. Então, aí eu dava aula de inglês, doutorado, e aí em 2016, 17 começou o lance do... Que foi quando você casou. Que foi quando eu casei. Aí em 2017 eu fui pro Alasca. Uhum. Na volta do Alasca eu trouxe um monte de material, porque daí Estados Unidos, né? Aí eu trouxe um monte de coisa. E aí eu comecei a fazer tudo junto. E meu pai sempre me ajudando, nunca falando não pra filha, né? E aí, quando eu voltei, o Palone Tintas me chamou para fazer a parede dele lá em Salto. E desde então, ele sempre foi muito meu parceiro também. Primeira grande parede, então, que você fez foi Palone Tintas. Foi uma comercial, assim, porque a Glau eu fiz, mas ela era um escritório, né? Assim, só vai quem já é cliente ali, assim. Mas de público, assim, aberto ao público, né? Foi lá no Palone de Salto. E aí foi acontecendo mesmo, foi bem uns pouquinhos. Aí eu passei de 17 até... Isso tudo foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Aí a gente abria a pop-up store de Natal. Então era só na época de Natal, que era lá na Sala do Meio. Tá. Então o nome Sala do Meio é assim... já antigo. Antigo, que meu pai falava, vamos lá na Sala do Meio ajeitar não sei o que, não sei o que. E virou Sala do Meio. E virou Sala do Meio. E eu lembro de ir um dia nessa sala mesmo para buscar encomenda.
Que era, lembra? lembro, era só a sala do meio na época ainda, eu lembro disso. Sério? Vários, A gente já se o estoque de vocês, bom, Eu cheguei junto também. não num tinha a evento, loja alguma ali na coisa, não frente, tinha era loja só do não. meio ali, não é? Eu lembro Sim. disso. Mas aí eu não sei se foi depois desse momento que você tá falando com o seu pai, mas eu acredito que sim. Eu lembro de entrar assim, ver as prateleiras, Sim. você personalizando ali na hora, numa mesa bem no meio mesmo. A gente já tinha os nossos filhos? Não, Acho que não. não, foi antes, eu acho. Foi antes. Eu acho que foi antes. É. O cuscuz É, começou depois O cuscuz começou, foi depois da pandemia? Foi depois, né? O Eu tava cuscuz grávida do Marcelinho. Ah. foi- Então acho que sim. Foi, Acho que Foi. durante e depois, assim, né? que começou o cuscuz. Foi porque eu tava grávida. E aí eu comecei a fazer cuscuz eu falei, Nossa. Dá uma força. foi pra E comprar. precisa fazer, inclusive. Precisa atualmente. Devia ter feito pra Devia ter hoje. feito pra Não é? hoje. E aquele de coco com tapioca e Pois com é. morango. Marcela sempre fala desse. A Marcela sempre fala. Vai ter Eu vou que matar a fazer. vontade dela, ela tá com vontade. Só E depois aí? da quaresma. Me fale uma coisa. Artesanato, legal. Posso chamar de artesanato? Não. Pode. Uma coisa é Com diferente todo da outra. orgulho. Artesanato e daí quando que você falou, cara, agora eu vou ter que aprender sobre empreender, porque eu vou ter que lidar com gente, vou ter que fazer finanças, vou ter que sonhar com boleto, vou ter que administrar minha casa, né? Viver 100% do seu negócio. É. Bom, eu acho que quando eu decidi viver 100% do meu negócio foi quando me tornei mãe. Eu já contei algumas vezes esse período que quando eu tava nessa vida maluca, tripla e grávida. E aí eu cheguei pra minha supervisora americana e falei, tô grávida. Eu tava morrendo de medo de falar, né? Aham. Sei lá, Uhum. que fosse, pô, Marcela, mas agora, não sei o quê. Mas não. ela De foi alguma repreensão. ela foi super maravilhosa. E aí ela falou, agora você vai descobrir o quanto você é produtiva. Porque a gente muda as nossas prioridades depois Muda. de ser mãe. E aí, tipo, é aquilo. Ali tá sujinho, se aquilo ali não tá me afetando, você vai fazer outra coisa, porque, ó, a vida acelera. acontecendo. A vida continua, né? E aí, quando eu tive o Joca em março, aí eu falei, 3 meses vou voltar a trabalhar. Doida. Voltei a trabalhar, mas não deu certo. Aí eu voltei a dar aula de inglês e não deu certo. Ah, você chegou a voltar a dar aula de inglês, então, Cheguei. depois do Joca. Cheguei depois do Joca, mas não deu certo, me dava muito gatilho. E aí voltei com algumas responsabilidades da pesquisa. Mas aí aquilo ali me fazia muito mal. Era algo que tava pesando pra você. Pesado. Sentia que já E não aí, era mais o seu. Em janeiro do ano seguinte, eu falei, vou dar uma pausa. Sem saber quanto tempo de pausa, mas eu falei, vou dar uma pausa. Que foi um momento que eu falei, eu preciso só acho que pra mim Sim, mesma, assim, sabe? E aí foi um mês e pouquinho. Fevereiro eu já comecei a mudar a identidade visual da loja, já deixei um e-mail claro para todo mundo que eu não ia voltar a fazer as coisas da pesquisa. Uhum. Encerrou ciclos. Encerrei ciclos, desisti das aulas de inglês. E aí eu realinhei todos os meus alunos para outros professores e tal. E aí, um pouquinho depois, foi quando meu pai chegou e falou, a sala da frente vai vagar. A inquilina não vai querer continuar. Você quer abrir a loja? Uma loja? Aí eu falei, não, pai, melhor você alugar. Aham. Mas aí eu falei, porra, mas a gente deu uma pausa de 1 mês e meio pra rezar tanto, pra pedir tanto, Já né? aconteceu. E aí vem isso do nada Um projeto desse tamanho. E aí ele falou, não, vamos fazer. Aí eu falei, eu acho que eu só abriria se fosse colaborativo. Aí meu pai Ele fez que puxou esse assunto, então, de abrir a loja. Aí aquela ponto de interrogação, como que isso vai funcionar, né? A gente pegou referência de alguns lugares de São Paulo, conversei com pessoas que já tinham exposto em outros lugares. E aí meu pai me ajudou em tudo, porque ele... Bom,
Isso foi em maio, quando a gente decidiu, tá bom, vamos. Aí em junho, ele já entrava em férias, porque professor de faculdade, né, acaba muito cedo. E aí, de junho a final de julho, foi ele que fez todas as prateleiras da loja, foi ele que fez todos os pegboards e tal. E aí ele fez também, me ajudou com o contrato, com essas coisas. E aí foi o dia, né? Que a gente sentou ali assim e falei, acho que daria pra abrir, né? Aí ele falou, você tem que pintar lá em cima, né? E aí eu falei, não, vou pintar e tal, mas se deixar do jeito que tá, já dá. Uhum. Só, lógico, a gente não tinha estoque de nada, não tinha comprado nada ainda, mas a loja em si dava. Já tava com algumas coisas encomendadas, o móvel do caixa e tal. Aí, então vamos descansar, vamos pra casa. E aí ele, vou varrer aqui. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, vamos logo pra casa. E aí ele, não, mas eu queria medir aqui pra saber se cabe o frigobar. Eu falei, pai, amanhã a gente mede. E aí amanhã não teve pra ele. E aí foi exatamente nessa madrugada que ele não acordou mais. E aí, lógico, todo mundo que me conhece sabe o quanto ele me ajudou em todas as paredes. Ele era a pessoa que ia... Messi, Pode Giz, Marcela. E ajuda até hoje. Exato, até hoje, né? Exato. E aí foi quando eu olhei e falei, cara, se eu voltar para trás, eu vou perder muita coisa que a gente já fez, assim. E com certeza eu tinha um aval do meu pai, sabe? E a hora que Ele que te deu toda essa força, esse incentivo. Eu falei que ele foi do jeito certo, que ele morreu dormindo. No momento certo, tanto para mim, para minha irmã, para minha mãe. Foi assim, se ajeitando, sabe? Então eu tenho isso como um conforto. Não sei se todo mundo acredita, né? Mas para mim é bem isso, assim, é bem reconfortante saber que ele me ajuda até hoje. E você acredita que isso faz parte do seu propósito de sustentar a Merci? É Merci ou Merci? É uma outra pauta interessante. Outra pauta. Já conta essa pauta. Poxa, eu tô aqui por você, para né? Sabe que de alguma forma ele tá ali junto, né? No dia a dia, olhando, né? Exato. Para que tudo continue fluindo do jeito que você faz, né? Sua irmã faz também, né? Fluir. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu não posso tomar isso como algo que me limite a mudar, se um dia eu quiser mudar, sabe? Então eu acho que o que eu tenho não é que meu pai, que tipo, a loja, exatamente, agora, presa, né? Apegada. Não vou mexer nesse, né? Exato. Então, como meu pai, eu nunca precisei ter essa conversa com os meus pais, tipo, estou abandonando a carreira acadêmica e ponto. Não, porque sempre tamo foram... junto. Tamo junto. Né, dá pra perceber que a gente consegue sentir. A gente vê, né, que era bem isso, assim. E você é uma mulher de fé? Sou uma mulher de fé. Sou uma mulher de fé. Pra tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Eu acho que, assim, não importa se é Deus, Jesus, Buda, Alá, você tendo a bondade ali, assim, né, como algo superior, porque eu tava conversando com uma pessoa esses dias, entre o céu e a terra, se a gente acreditar que é só isso, exatamente. Cara, a gente não explica metade das coisas. Então, pra mim, é uma coisa, eu tenho muita espiritualidade, assim, eu não... de vez em quando eu não consigo aceitar certas coisas de uma religião ou de outra. Então, para mim, o que faz sentido e que toca vamos tentar fazer o bem, ter essa conexão com algo que seja maior que a gente, que, cara, você olha um floco de neve e você fala... Aquilo ali não é um e é muito interessante, porque a Marcela cientista que está trazendo essa questão. E aí era a minha curiosidade, né? Como que separar a teoria da prática, né? Do que a gente vive. Objetivo. Exatamente. Mas é porque a gente não consegue explicar tudo pelo objetivo, assim, pela parte racionalizada.
Exatamente. Não tem como. Eu, de vez em quando, eu falo, cara, a gente não conhece os nossos pais de verdade, porque a gente conhece uma parte. A gente não conhece os dois exatamente. A gente não sabe exatamente. Tem coisas que a gente não sabe sobre nós. A gente tá. É o autoconhecimento. Eu brinco todos os bastante, dias. né? Que eu não. Todo dia eu mudo minha data. Então hoje é meu dia 16.000 e tralalá, né? Uhum. Só que eu caí em si, eu falei, cara, eu tava contando errado. Porque eu nasci de um ato. Eu tenho que contar a partir desse ato. E aí eu tive que começar uma investigação para saber quando ocorreu o ato. Marcelo foi longe. Né? Foi longe. Marcelo Porque foi senão longe. a gente não. Porque Específico senão não demais. sabemos exatamente quando. Eu nasci a data tal. Mas na verdade eu não estava já dentro, né? No ventre da minha mãe e tal. Aí eu começo a contar a quilometragem, né? E tem teorias da psicologia e tal que fala que muita coisa a gente carrega geneticamente dos nossos ancestrais e que vai carregar de antes mesmo. Então, tipo, os nossos filhos têm coisas que marcaram as nossas avós porque estiveram, tipo, a sementinha ali assim, né? Sim, eu também acho que faz muito parte, assim. É perceptível, não tem como dizer que não. Exatamente. Não é. Uma curiosidade, como nasce o seu processo criativo? Como que você se inspira? Como que surge ali o momento, cara, isso aqui com aquilo ali vai dar aquilo lá? Olha, eu não tenho um processo criativo que é assim, nossa, uma pessoa muito pragmática, assim, não sou. Mas, por exemplo, se algum cliente precisa de uma parede, aí eu preciso conhecer essa pessoa, esse ambiente, o que quer transmitir com aquilo. Então, é um quarto de criança, a criança gosta de... É uma menina, um menino, gosta disso, gosta daquilo. Eu gosto de ver o ambiente, as cores que a criança já gosta. Então, eu vou me alimentando de informações e depois eu me alimento de referências. Aí, crio pastinha no Pinterest para cada cliente, assim. Mas eu acho que tem um livro que chama Roube como um Artista. Austin Kleon. Sou péssima para citar, gente. Mas eu sei qual livro é. É um livrinho deliciosinho, assim, que ele fala, a gente é uma esponja de referências, né? Então, a gente tem que se abrir cada vez mais. Então, você vai... Eu sou muito disso, assim, por isso que eu acho que minha cabeça criativa nunca para, porque eu tô andando na rua, eu passo, vejo aquele negócio de entulho, como chama? A caçamba de entulho. Você olha e vejo uma madeira e falo, isso aqui já daria... Isso aí seria uma coisinha legal. E aí, você já consegue imaginar o que dá para tirar dali. E aí assiste um filme que tem uma fotografia legal, e aí depois você tenta tudo pensar referência. Tudo vira referência, tudo vira um arcabouço ali que a gente pode fazer. E já aconteceu de você, tipo, pintei acho que o maior produto é a parede. Seria isso ou não? Já aconteceu de fazer alguma e a pessoa não gostei? Já. E aí, como resolve? Pinta de novo. Eu me coloco à disposição para pintar de novo. Mas as pessoas... Aí é aquilo, né? É alinhar a expectativa que talvez a pessoa não tenha... Você não faz um esboço? Faz um esboço. Faço. E aí a pessoa aprovou e chegou lá e não curtiu. Não curtiu muito. Uau. E aí, assim, me coloquei à disposição, justamente porque a gente tinha apresentado tudo. Mas aí eu acho que é meio que... Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. Ele talvez não tenha posto tudo que ele queria, imaginava. Muita coisa a gente sente que é um momento, né? Por exemplo, o primeiro filho da família e tal. Mas foi uma vez, eu acho. Em 9 anos, acho que foi uma vez. Mas também já teve as paredes que eu errei. Verdade! Tipo, escrever especialidade. E aí? Tudo de novo? Não, graças a Deus, meu pai me ensinou a ter muita calma nessa hora, literalmente. Porque daí fazia alguma caca
Ele, tipo, vamos Como resolver isso sem ser na euforia. Exatamente. Mas esse erro, os clientes repararam só 3 meses depois. Não acredito. Porque uma visita veio... Então não foi no dia. Não foi no dia. Tivemos que voltar lá depois e apagar. Isso é interessante. Porque, olha aí, acontece com todo mundo. É o risco do negócio. Todo não é inteligência artificial, né? É totalmente não artificial. Exato. Dependendo até alguma coisa, a inteligência erra também. E erra mesmo. Tem várias informações que vem errado. Bem errado. Mas quando você pede, chat, por favor, criar uma imagem para esse quarto. Aí ele monta um quarto aleatório, assim, né? Então, com dimensões erradas. É uma máquina, máquina, imagina a gente, e falando em tecnologia, e aí? E a Marcela agora das redes sociais? Como que tá essa experiência? Desde sempre você já grava vídeo ou de um tempo pra cá começou a gravar vídeo? Eu acho que assim, desde sempre, porque eu acho que desde sempre eu comecei dentro do Instagram, né? Então, pra mim, sempre foi o vídeo, foto. Mas eu fui meio que na evolução ali natural. Então, não tinha stories quando a gente começou a ter o nosso perfil. Então, quando começou o stories, começa a se renovar para você conseguir fazer aquilo. Aí, o IGTV, que a gente podia gravar longão. Aí, fazia para aquilo. Eu sempre me adaptei, mas assim, tentei me adaptar. A única coisa que eu tô ainda meio emperrada é ter espaço no HD interno para lidar com outra plataforma. Porque para mim é muito, assim... Tem muita coisa, né? E acontece muito rápido, Muito né? rápido. Muda muito rápido. A gente já vai ficando velho mesmo com essas tecnologias. Não, e daqui a pouco, você cola ali do lado de alguém mais jovem, eles já nem estão falando mais das plataformas que a gente está vendo. Não, porque agora não sei o quê, aí você vai ver, o movimento já está migrando para outro caminho, né? E você tem que correr atrás para se adaptar. Mas é que eu acho, assim, o público ali, assim, da Messi é um público bem, assim, da minha idade até... meio que a mesma persona, assim, né? Que fala Sim. do cliente. Público-alvo, né? Então, são mulheres, mães, com uma idade similar à minha para mais. Que eu acho que tá numa retomada de um outro nível de relacionamento com a internet, né? Então, mas ainda bem que eu já consigo delegar um pouco disso tudo, porque E é necessário. A gente enlouquece. E mesmo assim é difícil, não é? Mesmo delegando. Eu tenho dificuldade de delegar. Eu já aprendi bastante. Eu preciso aprender, porque eu sinto que é uma dificuldade minha. Do que é meu, eu fico ali. É meu, então eu tenho que carregar. Como que eu vou ensinar outra pessoa para fazer o que eu faço? Mas eu acho que eu sinto essa dificuldade com as artes. Com aquilo que você personaliza. O administrativo, nossa. Beijo. Alguém faça por mim, por favor. Não dá, né? Ai, não, terrível. E para quem ainda não conhece a loja, fica em qual endereço? A loja fica na Rua Floriano Peixoto, 371. No centro de Itu, bem próximo do Vanucci Instrumentos Musicais. De terça a sábado. De terça a sábado. Terça das 9 às 5 horas da tarde. Terça a sexta nesse horário. E sábado das 9 ao meio-dia. Enquanto a gente está conversando aqui, deixar umas imagens da loja rolando, né? Pode deixar. É a loja mais bonita da cidade. A loja mais, com certeza. O melhor e não sou eu que digo, sem contar o Natal, né? Não. Quem ainda não teve a oportunidade de participar de um Natal, perdeu. O Natal na loja Messi Pode Giz é assim um acontecimento. É um acontecimento. E virou evento, porque você faz os dias virarem literalmente um evento, os dias você dá um nome pra parada de Natal. E vocês vivem na pele, convidam a cidade, convidam outras lojas, além das colaborativas. Sim. E todo mundo participa, se emociona, porque é emocionante. Eu acho que é um dos maiores acontecimentos que tem na nossa cidade hoje. E eu vejo, a gente não pode deixar de falar das suas oficinas, que são outros acontecimentos à parte.
As oficinas, eu quero uma dúvida que eu tenho e eu não faço ideia. Quando que surgiu a primeira oficina? De onde veio essa ideia? Vou fazer oficina na loja ou na casa de alguma cliente? Como que é? Surgiu muito antes do que a gente imagina, porque eu não sei se vocês conheceram uma irmã mais nova da Leroy Merlin que chamava Zódio. Não. Só teve, acho que em São Paulo. Eu não sei como da internet chegaram até mim e falaram: você não quer vir aqui? A gente dá algumas aulas. E era uma loja, tipo uma Leroy Merlin, só para artesanato. Bem aleatório, porque não era da cidade, então. Não era da cidade, fora. era de São Paulo. Que legal. E aí eu falei, nunca diga não. Sempre diga sim. E aí eu falei, vou sim, como que funciona? E aí eles foram apresentando e era uma loja, ai gente, um sonho. Porque se você fazia coisas de macramê, tinha lá o espacinho de macramê. Fazia coisas de madeira, tinha lá 394 tipos de madeira. Tudo disponível. Tudo, de todos os tipos de artesanato. E aí tinha uma sala, que eu me inspirei bastante nessa sala para fazer a loja e a sala do meio, que era a sala das oficinas. Então tinha máquina de costura, tinha lousa, tinha tinta, tinha tanque para se precisasse fazer. Então era muito legal. E aí eu fiz acho que umas 3 ou 4. Depois eles me chamaram para ir para uma feira que eles ficavam, o escritório deles ficavam em Pinheiros. Aí tem aquela feira de Pinheiros que é bem forte ali assim. E aí também vamos, eu lembro, meu pai e minha mãe descobre no caminho. Colocaram um aventalzinho assim, ia distribuindo cartãozinho e tal, e é bem legal. Minha sogra foi também. A primeira experiência foi essa. E aí eu acho que assim, o Ituano tá começando a valorizar cada vez mais os trabalhos daqui, de quem é daqui, né? Mas antes de pandemia, a gente sentia um pouco que você precisava ir para fora para depois você ser reconhecido por para expandir na cidade. Exatamente. Então, quando eu fiz esse movimento, aí as pessoas falaram: não, faz aqui, faz não. E aí acho que foi. Eu acho que eu ainda demorei um tempo para fazer fisicamente aqui em Itu, mas acho que foi um pouquinho. Que daí foi a oficina de taças, a primeira que você fez em Itu, ou não necessariamente? Nossa, tá me dando um branco, mas eu acho que... taças personalizadas? Eu acho que não. Eu acho que eu fiz uma primeira que era de um vaso com flores e tal. Depois eu fui para as taças. Que ganharam fama, né? Porque daí que deu aquele boom de todo mundo querendo participar. A gente fez, acho que a primeira oficina presencial, a gente fez no Vessalton, com flores. E daí logo já engatamos alguma de taça e logo já abriu a loja. Então foi tipo meio que no mesmo ano, foi tipo março de 2023 e depois já abrimos a loja. Mas cara, não, eu fiz algumas oficinas de criança também antes da loja existir. Você tem um sonho para a marca, alguma coisa tipo? Como você idealiza? O que você imagina aí daqui sei lá, 5 anos, 10 anos? Ai, a gente nunca pode sonhar pequeno, né? Eu também acho, tá certíssimo. Assim, eu queria um sonho, assim, pra loja. Eu queria muito que ela pudesse crescer sem precisar que eu estivesse a comando de tudo. Uhum. Eu queria muito ser só a genética da loja, assim, sabe? A cara da loja. O criativo da loja. Então, eu imagino muitas, assim, por exemplo, tem a Anthropology, é uma loja americana, que também é uma loja que... Você se inspira? Que me inspira, e ela é, assim, toda multi, assim, né? Então, ela tem coisas de casa, coisas de utilidades, coisas de roupas, acessórios... E são coisas muito legais. Não necessariamente só para presente, ou utilidades de casa, né? Eu acho que seria uma coisa assim de ter uma... Eu acho que o colaborativo, ter cada vez mais pessoas e empresas que vão desenvolver comigo, sabe? Desenvolver produtos comigo. Não crescer sozinha, crescer como outras marcas. Exatamente. A loja, a Messi pode dizer, foi a primeira loja colaborativa da cidade, não é isso?
É um grande marco para a cidade, né? Você está abrindo um negócio ali físico, que já existia, mas dando a oportunidade de outras marcas também crescerem junto com você. Hoje o seu nome é um nome muito forte na cidade, então é uma referência muito bacana, às vezes, para uma artesã, para uma empreendedora que sonha e não sabe como, aí ela encontra um espaço dentro da sua loja. Eu acho isso fantástico, não é fantástico? É genial. E que bacana que você tem essa visão e deseja crescer junto de outros nomes, né? Trazendo junto de você. E que eu acho que, assim, a gente já teve nos dois lados da moeda, né? Então, já fui muito em feira, já fui muito em outros espaços para fazer eventos e tal. Então, isso me movia, assim, também. Tipo, e aí, a hora que anos e anos, a gente vai fazendo as coisas muito por feeling, porque canceriana vai fazendo no feeling. Desde das pop-up stores que a gente tinha, que era só na época de Natal, a gente já chamava pessoas que faziam comidas, a Elo Rocco, a Lu Osório, o Spanize, para eles estarem lá alguns dias da semana juntos, fazendo degustação e não sei o quê. Aí chamava o público deles, chamava o nosso, fazia aquele, né, bem bolado que... E eu falei, cara, o colaborativo já estava aqui, ó, já fazia tempo. E eu não... Sabe quando você não se toca? Já existia, mas só não era algo concretizado oficialmente. E aí, a hora que a gente foi pensando na loja e foi acontecendo, as pessoas foram gostando... Eu falei, caraca, já é do DNA mesmo da loja, assim, sabe? É muito a cara de vocês, eu acho, também. Muito a cara. E aí, ter esse selo de qualidade, assim, entre os expositores, os artesãos. Alguns falam, eu ainda não tô nesse momento de expor na loja, mas vai lá, conhece e tal. E você que tá ali na linha de frente, né? Porque tem, querendo ou não, infelizmente tem aquele mito, né, do artesanato, como você mesmo falou que aqui a gente não valoriza tanto quanto lá fora. Como que é esse dia a dia? A própria loja já vai filtrando o público ou tem um trabalho ali da pessoa que atende, de conscientizar, né? Olha, né, aqui é artesanato, a gente vê que é de extrema qualidade, de extremo capricho, né? Uhum. Mas olhando, né, eu como telespectador, eu acredito que deve ter o público correto para comprar de vocês, né? Qual que é o público ideal, né? Que, olha, é legal você ir lá conhecer a loja, você vai se ambientar, né? Tem alguém assim, olha, geralmente mulher assim, tem, né? Compra mais com a gente, enfim. Um perfil, né? Um perfil. Né? O que eu falo é que, para mim, não importa tanto esse perfil. Se a pessoa guardou o dinheiro dela para ter uma taça personalizada e, tipo, no final do mês ela conseguiu e vai lá e compra, vou querer fazer e vou fazer com o maior gosto. Ou é alguém que vai chegar e fechar 2 dúzias de taça e pagar no Pix, vou fechar e vou fazer do mesmo jeito. Mas eu acho que cada vez mais quem trabalha com a própria arte, a gente vai... como que eu posso dizer? A gente vai filtrando. E a gente vai ficando mais ágil, mais expert, mais assim, bom no que a gente faz. Então, eu pego uma caneca, eu faço uma caneca, em menos de 1 minuto eu faço o seu nome numa caneca. Mas não é por causa disso que eu tenho que cobrar barato, né? E aí você vai somar o quanto que eu gastei da tinta, o quanto que eu gastei disso, o quanto eu gastei de gás para... É só esse o valor? Não, né? É o que difere o valor de preço. Exatamente. É o valor. Então, são querendo coisas... ou não, tem um pouquinho da Marcela, né? Exato. Tipo assim, é o tempo que ela... A hora que nós pegamos uma caneca lá que foi você que fez, cara, não tem como não lembrar. Toda vez. Entendeu? Eu uso essa caneca todos os dias para tomar o meu Koala Drink. Eu fazendo propaganda aqui, Koala Drink. Pode patrocinar, inclusive. Pode patrocinar. Todas as noites eu gosto de tomar naquela caneca transparentinha, aquela que não queima a mão. E aí eu olho, eu lembro da mão, não tem como. E aí, olha que mágico isso, que bacana. Porque tem a sua marca. Exato. Se eu tivesse
comprado essa caneca simplesmente da loja, poderia ter uma lembrança, mas mas o que me vem à mente é quando você parou para Exatamente. personalizar pra Exato. gente ainda. Tornou único, né? É. Não E tem aí como não- esse é o valor, né, do seu trabalho. Poxa, ela tem todo um conhecimento, ela sentou, ela pausou o tempo para poder personalizar para mim. E todo o tempo que foi de prática, de Exatamente, teste, de erro, né, de investimento, né? de caneta estourando na mão, literalmente, de coisas muito... Aplaudir e dizer, olha que bacana, é legal, é fácil, mas é muito difícil as depois de pessoas... pronto, né? fica Depois que tá fácil. pronto, né? Nossa, E aí, mas- o que, né, todo o trajeto e os desafios. Por isso que eu acho que eu Os mostro erros. bastante, já mostrei mais, mas agora tô retomando, assim, mostrar bastante o dia a dia. Sim. É Hoje é muito um legal. dia que eu acordei às 3h40 da manhã. Pra Porque, gente, trabalhar. é perrengue. É trabalho, é gostoso, É. eu amo. É. É uma delícia, Mas tá? tem Zero que estar glamour, né? disposta. Mas você tem que estar disposta, é trabalhoso. E eu não posso fazer... Eu lembro da Astrid Fontinelli falando, não me peça para fazer de graça a única coisa que eu sei fazer cobrando. Isso. Então, E qual conselho você daria para quem está pensando em começar? Tipo, ou seja, o artesanato, no empreendedorismo, o empreendedor. né? A mulher tá lá, pô, eu vou me inspirar, eu quero Uma mulher que por onde sonha, né, começa? com esse momento, mas não sabe por onde começar e o que fazer. Né? Eu gosto de pensar assim que antes feito do que perfeito. Então, começa com o que tem, Do jeito que dá. do jeito que dá. Então, E com o que você já faz de graça. Ajuda, né? É. Cara, vou pintar sem compromisso e virou um negócio. Né? Uhum. Aquilo que É. você faria de graça, lembra dessa É, história? é, o que você exatamente. faria de graça você que faz faz de o seu graça? coração vibrar? Já experimentou cobrar pelo que você já faz de graça? É verdade. Pode ter certeza que o povo vai pagar. Né? Que é um raciocínio, né? Olha, o que você faria de graça ou já faz até? Porque muito provavelmente dentro daquilo pode estar o seu sonho, né? O seu... Exatamente. É o gostar do que você faz É. pra daí se tornar mais gostoso, né? Mas eu acho que é isso, começar com o que você tem. Eu não tinha feito curso, nada, eu comecei com giz. Hoje em dia eu nem uso mais giz, assim, mas o giz custa, sei lá, quantos centavos na papelaria, assim, né? Exatamente. Então Sem comecei desculpas, né? Sem desculpa. E E é o que eu falo nas oficinas. Eu falo, se a gente for pegar, lógico, tem a pintura da taça e tal, mas você não precisa de todas as tintas, você não precisa de 7 pincéis, você precisa de 2 pincéis, 4 pacotinhos, 4 cores primárias ali, assim, mais uma. Isso É o suficiente. você vai colocando ali, assim, se você se colocar muitos Inventar muita utensílios, moda. inventar, só vou começar quando tiver. Não vai começar. Daí você não vai começar. Porque nunca vai estar. É igual ser mãe, né? Eu só vou engravidar quando. Momento certo, Quando. Você nunca vai ter o momento. Vem a perfeito. vida e olha, toma aqui. Que lindinha. Olha aqui o momento certo. É. Não é? E você tem algum programa que ajuda, por exemplo, uma mulher quer começar a viver, né? Quero que a minha renda seja fazendo o que a Marcela faz. Você tem um acompanhamento para quem quiser te contratar como uma coach, uma mentora? Não, eu só sou palpiteira. Só mesmo. pra Se alguém chegar pra mim. É isso que eu falo. A pessoa chega com A, minha cabeça já fica. Trabalha. Trabalha e já dá 1000 palpites. E se quer palpite, vai ter. Se Conheço alguém com uma cabeça muito parecida. É. Assim, nem dorme à noite. Nem- porque não, a imagina. mente fica. A última anotando, já sai tem coisa que Erupção. sai executando. A última parede lá da loja dos lambilambis lá, eu acordei 3 horas da manhã e falei, nossa, dava pra pintar, fazer uma moldura e não sei o que. Cheguei na loja mais cedo do que qualquer outro dia. Arregaçando as mangas. Comecei a pintar, a Gabi olhou pra mim e falou assim, tá Que? no modo Katrina hoje, né? Que ela fala, eu falei, é isso aí, tá É o no quê? modo Katrina. Eu já tava fazendo. Eu já tava fazendo. Ai, Má, que legal, Bom, que legal. estamos chegando na reta final. Vou deixar a missão para você encerrar com a sua última pergunta, aquela que você guardou, Aquela que você guardou. aquela que é para fechar com chave de ouro. Eu tinha essa pergunta já aqui pra fazer, mas a gente foi desenvolvendo, talvez ela fosse para aquele momento em que a gente falou de desafios, né? Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é
Na sua cabeça, qual o maior desafio que você lembra de ter passado, não só no empreendedorismo, e o seu dia a dia de mãe, esposa e Marcela, Mercy pode Giz. E se você se arrepende de algo que você tenha feito até então? Falar de arrependimento é punk. Peraí, deixa eu pegar essa lista. Primeira pergunta, o maior desafio. O maior desafio que você se lembra, se recorda de ter passado, assim, que você fala, poxa Esse vida, não nesse vai momento dar, aqui, E foi. eu repensei algumas coisas da minha vida e... De trabalho ou de tudo? O que você desejar, o que vem na sua cabeça. O que assim. veio na minha cabeça foi muito quando eu tive a depressão pós-parto. Então, pra mim, foram momentos muito intensos. Um marco na sua vida? Um marco na minha vida. E de crises muito difíceis. E que quando eu precisei olhar e falar algo de certo, algo de errado que não está certo. Uhum. E daí comecei a retomar, me recomeçar cuidar. Mesmo. Aí todo o processo de cuidados, de tratamento, de acompanhamento, tudo que desencadeou, acho que essa força para depois eu ter, assim, realmente, acho que a palavra é força mesmo, para depois viver que eu falo que 2023 foi o melhor ano da minha vida e o pior ano da minha vida. Que foi tudo aconteceu. Eu perdi meu pai, mas eu agarrei uma coisa que era muito minha, assim, sabe? Então, acho que... Esse período foi mais desafiador para você? Foi mais desafiador. De você conseguir, porque imagino as interrogações de... Espera, preciso de ajuda, mas como vou pedir ajuda? Por onde começa, né? Por onde começa. Para onde vou? Uhum. E é importante você relatar, porque muito provavelmente alguma mulher que esteja passando por isso se identifique com o seu relato e saiba que precisa pedir ajuda e olhar para si. E eu falo que eu tento falar com muita naturalidade, porque eu nunca fui uma pessoa com depressão, daquela que fica prostrada na cama e que não conseguia sair de casa, ou que rejeitava a criança. Nunca, nunca. As minhas crises vinham muito de eu não conseguir ser mais aquilo que eu não era mais. E querer poder fazer mais e não tá conseguindo ali, assim, travar. Sabe? Travar e querer voltar com 3 meses e, tipo, querer dar meu dar uma sangue, empacada, tipo, assim. E cara, como que vai? Porque você não sai do lugar. Disso agora, sabe? Você tá fazendo uma criatura sobreviver, então tá tudo bem, né? Então, esse foi um marco. Foi um marco e eu tento falar bem abertamente, porque realmente a gente tá aqui para ajudar pessoas a não passarem por isso. Ou se tiverem que passar, porque é hormonal, porque é químico, porque é tudo, que passem sabendo que não estão sozinhas, né? Que precisam pedir ajuda. Uhum. Levantar o braço. E o arrependimento. Arrependimento. Tem algum? Acho que, com certeza, devo ter, né? Não, eu acho que um arrependimento, acho que de talvez não ter me conhecido mais cedo. O autoconhecimento. O autoconhecimento mais cedo, porque daí eu acho que a Marcela ali, assim, de 17 anos, não ia levar uma década para olhar para outras possibilidades, sabe? E aí talvez eu teria tido mais discernimento e daí ido atrás de mais conhecimentos que me instigavam, assim. Mas tudo faz parte da nossa história. Tudo na hora certa, né? Na hora certa. E eu falo que eu não teria uma loja colaborativa linda, maravilhosa, se eu não tivesse vivido todas as coisas que eu vivi. Por tudo que você passou. E ainda inspirando, né? Muitas mulheres, porque é o público que eu vejo te acompanhando no grupo de WhatsApp que eu participo, comentando seus posts, participando, né? E aplaudindo você. É um público que se inspira em você. Então, você carrega não só uma loja. A loja é só a pontinha do iceberg. Você já tem uma comunidade.
você lidera uma comunidade, então é... Comunidade de loucas desvairadas. Com certeza. Com certeza. Bora lá, chegando ao fim. Chegando E assim. você vai encerrar deixando um recadinho pra você daqui 5 anos. Olha lá pra sua câmera. Mano! E a Marcela, de 11 de março de 2026, vai falar com a Marcela de 11 de março de 2031. Uau! Eu, hein? Quantos Bora anos lá. vai ter Já daqui vou a... ter 41 anos? Tá. Manda ver, você com você ali, ó. Olho De no olho. frente, Comigo de frente mesma. com a Marcela. De frente com Marcela. De frente com Merci. De frente com o Merci. É isso aí. Meu Deus. Um recado pra mim daqui 5 anos. Forte, né? Recado, conselho. Ah, O que é um você conselho quiser, legal. converse com você. Tá. Eu acho que eu daria... Vamos ver. Eu acho que eu lembraria a Marcela de tudo que ela conseguiu fazer sem nem ela mesma acreditar nela mesma. Se permitir, porque já vou estar rica, milionária, se Deus quiser. Amém, eu ouvi um amém. Então, aproveitar muito, não ser aquela pessoa que quer só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não querer aproveitar. E fazer da vida uma grande festa, né? Porque, bem ou mal, é esse o meu estereótipo no grupo das nossas amigas. É o seu propósito? Fazer da vida uma grande fazer festa? da vida uma grande festa. É o que te sustenta, você acha? Sim. Lógico que eu tenho meus momentos de bateria social baixa. Como todo mundo. Como todo mundo. Mas eu sou festeira, assim, Você eu gosto é uma disso. característica de Marcela. É uma característica E eu de posso Marcela. dizer. E que com 41 anos eu ainda vou estar festando Isso aí. bastante. Fazendo vários carnavais na sua casa. Vamos brindar Vamos agora festar. esses 41 anos. É. Daqui 5 anos, daqui 5 anos, é isso aí. Fique claro. Com certeza. Várias características de Marcela e... Vou fazer um encerramento, então. Faz, O vinho faz. ficaria por horas aqui mais. Tá super gostoso, viu? Tava achando que ia ser dolorido. E sempre quem tá de olho assim no horário é o Marcelo, porque se deixar eu nem presto atenção. Eu também não, você zero o relógio. Então daria pra ficar, mas a gente encerra com um pouco mais de Marcela, de Merci, ou Merci, e que tem sua grande característica, na minha opinião, um adjetivo bom, a Marcela ela é uma excelente anfitriã. Ela tá sempre preparada para receber pessoas na casa dela, na loja, dá um jeitinho na casa de uma amiga, sempre dá um jeitinho na festa, algo que aconteceu de última hora e não sei como resolver. A Marcela tá ali para ajudar a resolver. Ela é uma grande anfitriã. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? Ela tá sempre fazendo pelas amigas, ela tá sempre fazendo por outras mulheres. Ela precisa também de um momento para ela, ela precisa olhar para a história dela, olhar pro passado, presente e futuro que já tá acontecendo e ver o quanto ela é grande e o quanto você já tem de história e inspira a cidade de Itu, porque o podcast é Descobrindo Itu e Região. A gente começou com página no Instagram para poder divulgar parceiros, clientes, amigos e virou esse podcast porque o nosso interior paulista tem muita coisa especial. E a gente precisa começar da nossa cidade. E como que eu começaria de Itu sem falar da sua loja, sem falar de Marcela? E eu tenho o prazer, o privilégio de chamá-la de amiga. A gente convive, os nossos filhos estudam juntos e você falou muitas conversas de mesa de futebol, do futebolzinho dos meninos, do muitas, baby. Enquanto a gente espera as crianças no futebol, muita conversa acontece. Muita. Não é? Regada pão doce com mortadela. Pão doce com mortadela, padaria Savioli, fazendo Pode história. nós aí. Pode, ó. Ai, Boas memórias. Sim, com certeza. E é isso. Sempre criando memórias. É outra grande característica de Marcela. Sim. Cria memórias. Cria É memória. verdade. A cada oficina, a cada carnaval, cada festinha, cada momento. E é isso, a gente quer agradecer a sua presença. Obrigada, gente. Por você Fiquei ser tão especial. muito feliz, muito Uma salva honrada. de palmas para a Marcela. Descobrindo e região, gente. Até muito o legal. próximo, né? Até o próximo. Até o próximo. Você que está assistindo a gente,
convida outras pessoas para seguir o nosso canal, para poder curtir, divulgar a nossa página e também, se a sua marca tem interesse em conversar com a gente, em mostrar a sua marca aqui através de patrocínio, de apoio, manda uma mensagem, a gente está aqui à sua disposição. Isso aí. Certo? E qual que é o seu arroba? @messipodgiz. Sigam o Marcelo agora mesmo, olha aí. Muito bom. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.